Olá, sexta-feira, 23 de maio. Demolição de casarão provoca polêmica sobre preservação de prédios históricos. Terminam hoje as inscrições para o Enem e a gente mostra os preparativos dos estudantes para a prova. Dores fortes pelo corpo podem ser sintomas da fibromialgia. Você vai saber mais sobre o diagnóstico e formas de tratamento. Cláudio Ferreira traz dicas de salão de beleza para noivas. E tem educação ambiental. Olha só a alegria da criançada em contato com a natureza. Notícias da Gente começa agora. A demolição de um casarão no centro de Caucaia levantou uma polêmica sobre a preservação da história da cidade. No local, que abrigou até bem pouco tempo a Secretaria de Cultura do município, restou apenas o terreno. Pesquisadores e autoridades discutem agora o que deve ser feito para que outros prédios históricos não venham a ter o mesmo fim. Em maio, Caucaia perdeu um dos monumentos históricos mais antigos da cidade, o Casarão, que de forma clandestina foi demolido. Durante anos, o prédio foi sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do município. O proprietário ele teria que se dirigir à CEPLAN e requerer uma autorização. A CEPLAN que seria o órgão competente para fornecer essa licença para ele realizar a demolição. No caso, a fiscalização teria ido lá, teria feito uma vistoria e em seguida nós teríamos dado uma licença para que ele demolisse. Só que não foi feito esse pedido ao órgão competente, que no caso é a CEPLAN. Ele demoliu de forma, eu acho que demoliu em um horário que não era um horário de trabalho nosso. Nós nos deparamos num dia pela manhã com a demolição já realizada. Enviamos a fiscalização lá, foi feito o procedimento de praxe, que é uma notificação, autuação e multa. Um dos cartões postais de Caucaia, o Casarão, foi derrubado durante a madrugada. Supostamente, no local será construída uma agência bancária. Dependendo do que ele vai construir lá, certo? A gente faz um estudo. É viável aquela construção naquele local? Se for viável, ele entra com o processo de alvará de construção, depois do estudo, depois da aprovação dos projetos, ele vai poder construir, dependendo do que ele vai construir. Meses antes, o arquiteto da Divisão Técnica do Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, Augusto Salles, esteve no município e avaliou a possibilidade de tombamento. Tivemos uma reunião com membros da secretaria, e em seguida, em fevereiro, encaminhamos tanto para o secretário como para o prefeito e para a Procuradoria de Justiça, uma informação técnica, dizendo e apelando, inclusive, para que, baseado no PDDU de Caucaia, no Plano de Desenvolvimento, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, bem como na própria Constituição Federal, que a Prefeitura impedisse o que à época a voz, a oralidade local dizia, que a casa estava ameaçada de ser demolida. Confirmando a informação do técnico do IFAM, o pesquisador Almir Costa explicou que o casarão poderia ter sido tombado como patrimônio municipal. O casarão foi um monumento criado para a chegada do Marquês de Pombal, no século XVII, ele que era representante da corte portuguesa e ouvidor da capitania hereditária de Pernambuco, onde naquela época o Ceará pertencia às capitanias hereditárias de Pernambuco. Ele era como se fosse um quartel-general de todas as decisões de qualquer tipo, de qualquer âmbito, inclusive eclesiástico, eram resolvidas lá nesse local. Até porque era o principal local em estrutura e tamanho. A gente era uma vila, então não tinha essas casas de grande porte. Mas, de acordo com a CEPLAN, o prédio foi descaracterizado e o processo de tombamento se tornou impossível. O prédio lá, segundo informações que nós tivemos, o prédio não tinha feito um estudo para, vamos dizer, pelo município, para que ele fosse tombado. Nós já tínhamos informações que ele não tinha processo de tombamento. Então, assim, ficou inviável a CEPLAN agir antes do acontecido. Quem é o responsável ainda não se sabe, mas o município perdeu um dos seus patrimônios históricos.
Agenda Cultural. Aquecimento global, efeito estufa, protocolo de Kyoto. Se o tema meio ambiente já é complexo para os adultos, imagina só para as crianças. Mas em casa ou na escola, tudo pode ser mais simples e descomplicado. O desafio da educação ambiental na primeira infância é fazer a criança se sentir parte da natureza para aprender a cuidar do meio ambiente. Pois em Fortaleza, né, Renata, existe um parque ecológico que reúne tudo de bom que a criança gosta, muitos animais. E eu queria saber de você, você conheceu, conversou com as crianças, né? Eu acho que foi uma matéria muito divertida de fazer, não foi? Foi, é muito legal, muito tempo que eu não tinha contato com os animais, aquela época de zoológico que você tinha os passeios para o colégio, né? Então fazia muito tempo. Eu achei fascinante, os meninos também que estavam comigo, o Tiago e o Adriano, que é o câmera, também acharam fascinante. Lá é muito bonito e eu não conheço outro lugar em Fortaleza que ofereça isso, essa estrutura, né? Você falou isso, me lembrou bem, porque eu não sei se o zoológico de Fortaleza já reabriu, porque teve Estava em reforma, Estava né? em reforma. Eu realmente também não sei. A capital cearense é muito carente desses espaços mesmo, então o EcoPoint ele supre essa necessidade. O problema é que existem muitas pessoas que não conhecem o espaço. Hoje é sexta-feira, né? O final de semana está aí. Lá é aberto ao público aos finais de semana. Eu acho uma boa para levar a família, é um programa familiar fantástico. É lindo para as crianças ficam encantadas, né? de fato, você vê mesmo na matéria. E eles têm projetos bacanas também, que é trazer a natureza até a criança, né? Que de segunda a sexta é aberta apenas para os colégios. Você tem que ligar, tipo, a diretora da escola tem que ligar e programar que a escola, a sala de aula vai estar o dia da semana e é destinado às escolas na semana para poder trazer a natureza para a criança mesmo. Lá tem uma mini fazendinha, tem uma mini aldeia indígena para as crianças poderem vivenciar, fazer de conta que estão dentro de uma delas. Uma mini aldeia? Uma mini aldeia. E tudo. Olha só, que legal. Tem as crianças passeiam de cavalo lá. Engraçado, eu entrevistei algumas crianças, falei brincando com algumas. No dia que eu fui, tinham crianças de 3 anos de idade. Era muito lindo. 3 anos? Todas de 3 anos. Pequenininhos mesmo. Eu até entrevistei 2 Sofias do mesmo colégio. Elas ficaram fascinadas pelas vacas. Eu achei muito engraçado, porque eu fiquei fascinada pela arara azul que eu vi lá, tipo assim. Aí também pelos leões, não tem leão, desculpa, é um leopardo, eu acho. É um felino. Enfim, que eu achei lindo, que eu não tinha visto. E eu fiquei fascinada com outras coisas, mas as crianças de 3 anos ficam fascinadas com a vaca, que a gente vê todo dia em qualquer lugar na rua. É muito bonito, é muito legal e é um bom programa para o final de semana. Tá aí. A Renata encerrou então, dando essa dica para você. E agora sim, você vai conhecer, né, esse espaço tão interessante que reúne natureza e a criançada com certeza adora. Vamos conferir. Você já pensou em visitar um parque temático cheio de atrações, lazer, diversão, aventura e muito aprendizado? Ambientalistas apaixonados pela natureza fundaram há 15 anos o EcoPoint. A ideia do parque é estreitar os laços entre a sociedade e o meio ambiente. Por isso, implantaram o Projeto Escola. As escolas vêm nos visitar para ter essa aula de educação ambiental, ter essa reflexão sobre o cuidado, preservação do meio ambiente. Quando as crianças chegam aqui, a gente faz uma recepção, uma abertura, a gente conta um pouco do que elas irão conhecer e em seguida a gente divide em grupos e vão conhecer os espaços do EcoPoint. O que as crianças conhecem aqui? Visitam o nosso zoológico. No nosso zoológico elas conhecem animais como a onça pintada, onça pardo, jacaré, arara azul, alguns animais que estão ameaçados de extinção. Eles conhecem, visitam a simulação da aldeia indígena, onde a gente faz o resgate da cultura do índio, como o índio vivia antes, como o índio vive hoje. Conhecem também o horto, onde a gente fala um pouquinho da importância das plantas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Em seguida, eles vão conhecer o minhocário, e também conhecem a fazendinha. Na fazendinha eles andam, né, realizam um passeio a cavalo, que é uma atividade que eles gostam bastante. Durante a semana, as visitas ao EcoPoint são restritas a escolas. Cerca de 800 alunos participam das aulas de campo sobre educação ambiental. Já no final de semana, é aberto ao público. No EcoPoint vivem cerca de 136 animais, das mais variadas espécies.
que as crianças realmente adoram é a onça pintada. A gente tem um casal de onça pintada, a gente até batizou, é a Margarida e o Batata. E as crianças adoram, até porque é um animal que geralmente a gente não vê, né? Então eles fazem a festa na onça pintada, no passeio a cavalo também, eles gostam muito. As crianças ficam encantadas. Os pequenos ainda escolhem seus animais preferidos. Sofia, e você tá gostando do passeio? Gostei. Qual animal que você mais gostou? Do cavalo. E tu tá gostando aqui do passeio do Ecopoint? Sim. Matheus, tu tá gostando aqui do passeio no Ecopoint? Tô. Qual foi o animalzinho que você mais gostou? Eu gostei da vaca e eu gostei do cavalo. As famílias nos contam na véspera que eles ficam sonhando, dizendo que vêm para a aula e ficam muito felizes. E depois o aprendizado é mais maravilhoso ainda, porque eles vêm trazer para as pessoas do convívio deles, né, o que foi que eles aprenderam aqui, né, dizendo da comidinha, dos animais, o que é que eles vivenciaram aqui, né, o que é que faz mal para eles, como é que a gente deve tratá-los. Então é um aprendizado muito legal porque é vivencial, né, então isso é importante. O Ecopoint não trata-se apenas de mais um parque temático. O carinho, o respeito pela natureza e o espírito de preservação ambiental são vivenciados em cada detalhe pelos visitantes. Vamos cuidar da natureza e nos divertir com os animais. Atenção você que planeja entrar numa instituição pública de ensino superior. Terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos podem se inscrever no site que aparece na tela. Enquanto não chega o grande dia, os professores de uma escola de Caucaia estão promovendo aulões para preparar melhor os alunos para o Enem. Para os alunos que estão no ensino médio, as responsabilidades começam desde a sua escolha profissional à realização das provas de vestibular. Para auxiliar neste momento, as escolas lançam palestras, ajudando os alunos nas decisões. O objetivo da nossa ação é construir sonhos, né, e fazer, alcançar a meta de 100% para o Enem 2014, né, de inscrições. Nós vamos auxiliar o aluno criando uma motivação para que no dia da prova ele se sinta acolhido e consiga alcançar êxito, fechando as 180 questões da prova. No caso da Escola Vicente Arruda, no Planalto Caucaia, a direção optou pela apresentação de profissionais que superaram sua realidade. O professor de Biologia da escola, Berg Alcântara, contou aos alunos a sua história de vida, como exemplo de motivação. Bem, o meu incentivo é em relação às dificuldades, barreiras que eu passei. Também já fui aluno, inclusive ainda sou aluno, e eu fui aluno de escola pública. E assim, hoje, se o senhor definisse uma palavra de conselho para esses alunos, qual seria? A palavra é que o estudo é quem te leva para frente, é quem te dá o sucesso, é quem vai fazer você progredir na vida. Apesar do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, se realizar nos dias 8 e 9 de novembro, as escolas começam desde cedo a preparar os seus alunos, com o objetivo de trabalhar principalmente o lado emocional, pois é o que mais afeta no rendimento das provas. Para a estudante Ruth Leandro, de 16 anos, as expectativas são positivas. Minha expectativa é fazer uma boa prova. Venho já tendo alguns conhecimentos com as provas, entendeu? Com outros materiais, apostilas, com questões do Enem, que é justamente para o dia da prova já ter conhecimento, desde já que eu já fiz o Enem ano passado, que é justamente para ter uma experiência de como seria a prova. Nossa escola vem trabalhando muito bem esse tema Enem e eu espero sim fazer uma boa prova e ter um futuro brilhante com os meus estudos. Para 2014, a Escola Vicente Arruda está com a missão de aumentar a sensibilização dos alunos, de comparecer às provas.
A nossa escola atingiu a meta de inscrever 100% dos alunos, né, nossos alunos de segundo e terceiro ano, no Enem 2013. E para participar do Enem, nós não conseguimos esse mesmo percentual, né? A gente vai reforçar esse ano a questão da sensibilização, né, articulação, para que todos os nossos alunos possam realmente se inscrever no Enem 2014 e no dia da prova estar lá participando desse processo. No Estilo. Chegou o tão esperado dia do casamento. Tudo já está preparado. Igreja, decoração, buffet. É hora de ir para o salão de beleza. Qual o melhor penteado para cada estilo de noiva? E o que combina com o vestido? Essa é a resposta que nós vamos ter hoje no especial Dia das Noivas que o nosso figurinista Cláudio Ferreira preparou. Oi Ju, oi para você que está em casa acompanhando Notícias da Gente. No Estilo já está no ar e hoje o assunto é beleza. Afinal de contas, como uma noiva faz para se produzir naquele dia todo especial? E a mulherada em geral, hein? Como é que andam os salões por aí? Ainda é território proibido para homens? Quem vai desvendar para mim esses mistérios hoje é Lucinha Carvalho, minha convidada, que vai bater um papo aqui conosco. Lucinha, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Lucinha, me fala uma coisa. Vamos começar aqui pelas noivas. Certo. Lucinha, fala pra gente, quando a noiva chega aqui ao Fique Linda, quais são os cuidados, quais são os critérios, o que é que ela busca? Ela busca ser bem recebida, né? Ser paparicada. Afinal, né? o dia é dela. Afinal de contas, o dia é dela. E um bom serviço, um bom trabalho, principalmente vindo dos profissionais, certo? O que a gente oferece nesse dia, no dia da noiva? A gente trabalha com pacotes completos, trabalhamos com uma bela suíte da noiva, certo? Dentro dele, a gente passa 2 pacotes para ela, que ela pode passar o dia com a gente ou ela pode chegar a partir de meio-dia. Esses pacotes, Lucinha, que geralmente a gente vê, eles englobam o quê? O que a noiva tem de especial nesse dia? Nesse dia, a noiva a gente trabalha a parte de corpo, trabalhamos com banho de lua diferenciado, certo? Trabalhamos com unhas de porcelana, trabalhamos com a massagem relaxante, um almoço, certo? Trabalhamos com a parte de preparação da pele, a nossa esteticista faz a preparação da pele para ela receber a maquiagem, o penteado, né? Dentro desse pacote, a gente tem a equipe para vestir a noiva e ela sai daqui toda prontíssima, direto para o altar. Lucinha, obrigado pela entrevista, foi maravilhoso. Você que está em casa, não esquece, hein? Os nossos encontros todas as quartas e sextas ao 12h30, com reprise às 8 da noite. Se não pode nos acompanhar em nenhum dos 2 horários, vá até a nossa fanpage, Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e ainda o quadro No Estilo também. E eu vou ficar aqui sempre esperando por você, hein? Até lá, tchau! Fala, doutor! A fibromialgia é uma doença reumática que provoca dores horríveis por todo o corpo. Nos casos mais graves, até o fio de cabelo dói. A causa é desconhecida e o diagnóstico e o tratamento devem estar associados à atividade física regular. Olá, Juliana. Hoje o quadro Fala, Doutor vai trazer uma doença agora da atual sociedade. A gente sabe que na correria do dia a dia, muitas vezes o corpo humano fica debilitado. Para nos auxiliar, nós hoje vamos contar com a ajuda do Dr. André, que é reumatologista e vai falar um pouco mais sobre fibromialgia. Você já ouviu falar? Fibromialgia é classificado como reumatismo, é uma doença dos tempos modernos, né? Está muito relacionada com ansiedade, estresse e causa dores no corpo todo, dores nas articulações, por isso é tratada pelo reumatologista. Mas é uma doença que também pode ter ajuda, participação do psicólogo, de outros profissionais, do educador físico, na reabilitação. A gente vai detalhar isso aos poucos. Então, o doutor André lhe convida agora para ver a primeira pergunta e vai.
essa doença atinge mais os homens ou as mulheres? Bom, a Marivone fez uma excelente pergunta e realmente existe uma relação muito grande da fibromialgia com o sexo feminino. Então, as pesquisas mostram que talvez 7 vezes mais mulheres têm essa doença do que os homens. Então, é uma doença muito relacionada ao estresse do dia a dia, a mulher acaba tendo uma sobrecarga, o trabalho de casa, o trabalho fora. Hoje, no mundo moderno, cada vez mais as mulheres estão acumulando funções e realmente existe uma tendência muito maior das mulheres desenvolverem fibromialgia. As mulheres também procuram mais assistência médica e acabam também sendo mais diagnosticadas. Então, os homens também podem ter, mas de uma maneira bem menos frequente. Doutor, essa doença é de verdade ou é psicológica? Bom, Lúcia, realmente, na verdade, nós temos que considerar todas as doenças têm um certo aspecto psicológico. Na fibromialgia, isso é muito mais importante. Então, geralmente, as pacientes que desenvolvem fibromialgia têm sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, então, às vezes passaram por algum trauma. Então, tem um aspecto psicológico. Agora, quando se fala isso, às vezes isso é entendido de uma maneira errada. Então, parece que é uma coisa inventada da cabeça, que não é exatamente isso. A dor é real, a doença é real, ela é tratada, não é uma doença inventada. Mas o aspecto psicológico influencia sim. Então, doutor André, vamos conferir a nossa próxima dúvida. Doutor, quais as doenças que estão associadas? Existem várias doenças que têm correlação, que são, como a gente chama no termo científico, são comorbidades com a fibromialgia. Então, nós podemos principalmente destacar a depressão. Muitos pacientes de fibromialgia também têm sintomas depressivos, ansiedade e alguns outros sintomas que, às vezes, até são utilizados para fechar o diagnóstico. Doutor, agora nós vamos para a última pergunta. Quem faz é a Aline Rodrigues. Aline, qual é a sua dúvida? Doutor, essa doença piora com o passar do tempo? Bom, Aline, a fibromialgia, a evolução dela vai depender bastante do esforço, da dedicação do paciente. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que o tratamento precisa de 80% do paciente e 20% do médico. Então, se houver uma boa adesão ao tratamento, usar a medicação, procurar essa atividade física que nós ressaltamos assim como tão importante, né? Então vai haver uma boa evolução, vai haver um controle da dor. É uma doença que atualmente não tem cura, não falamos em cura, mas falamos em controle. Então, se houver essa dedicação ao tratamento, dá para haver um controle, uma vida satisfatória, uma vida normal dentro dos parâmetros, né, possíveis da doença e sempre mantendo essa atividade física, esse acompanhamento todo. Então, é uma doença que pode melhorar sim ao longo do tempo. Doutor André, eu gostaria de agradecer ao senhor por ter nos auxiliado sobre o tema fibromialgia. Pois não, foi um prazer, sempre é bom esclarecer a população, tirar essas dúvidas, isso aí é importante para o nosso trabalho. Emprego Aqui. Se você procura emprego, atenção! A Casa do Trabalhador seleciona profissionais para o comércio, indústria, serviços, enfim, para todos os setores. Tem oportunidades, por exemplo, para oficial de serviços gerais, empacotador e panfleteiro. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. Quem mora perto de lagoas ou terrenos baldios tem que ter mais cuidado com cobras, escorpiões e outros bichos peçonhentos. Existe até um canal que presta atendimento às vítimas de intoxicação e picada de animais. 3255-5050. E outra dica de utilidade pública é o telefone da Infraero, 3392-1200. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia.
sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às Lagoas,